Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor a cada um de vocês. E o tema de hoje é mudança de vida, né? A mudança de vida em Cristo Jesus. E eu queria deixar em Romanos, capítulo 12. Se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, fica à vontade, senão só acompanha. Fala assim a palavra de Deus: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Isso é o título. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Aí continuando, né? O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, né? Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai-aos que vos perseguem. Abençoa e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar... Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por isso, irmãos, que a mudança de vida, ela tem que ser realmente completa. A gente tem que realmente ter uma mudança de verdade de vida diante de Cristo. A gente não tem que fazer as coisas velhas, a gente tem que ter uma mudança verdadeira, ser pessoas boas, pessoas honestas. Não importa se as pessoas que estão falando aqui nos maltratam, faz coisas contra a nossa vida, nos humilha. Nós temos que perseverar e fazer o que? O bem. Não tratar o mal com o mal. Tratar o mal com o mal é fácil. Você vai lá, vinga a pessoa, você se sente feliz, a carne, né? Mas, irmãos, isso é tudo vaidade. Isso não leva a nada. Isso não é mudança de vida. É você manter a sua vida como era antes. Mas quando a gente tem uma mudança em Cristo Jesus, a gente aceita Cristo Jesus sobre a nossa vida, porque Deus que nos escolheu, não é a gente que escolhe a Cristo, e sim Deus que nos escolheu. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, irmãos. A gente faz o quê? A gente faz o bem. A gente faz o quê? A gente vive na honestidade, na justiça, na verdade, na lealdade, na hospitalidade. Então, mudança de vida, ela é uma mudança completa. É uma mudança, irmãos, de dentro para fora. Então, nós temos que viver essa mudança cada dia mais em Cristo Jesus, porque é difícil, às vezes a gente falar, né? Porque o praticar é diferente. Mas a gente, quando a gente tem a Cristo, a gente tem uma mudança de Deus, né? Uma mudança divina. Uma mudança realmente de vida. Então, eu também queria destacar, né, o 1 e o 2,
que fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Então a gente não tem que se conformar com as coisas desse mundo, com o que as pessoas fazem contra a nossa vida. A gente tem que se transformar, ó. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Então tudo tem que ser para agradar ao Senhor Jesus. Uma mudança de vida realmente transformada pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então, Romanos 12 deixa um grande ensinamento a respeito de mudança de vida. Igual ele fala que, olha, ele ensina a gente, ó, não sejais vagarosos, sede fervorosos no Espírito, né? No Espírito Santo, servindo quem? Ao Senhor Jesus. Alegrai-vos na esperança, né? Sedes paciente na tribulação. Então, a mudança de vida, irmãos, é isso. Porque seguir ao Senhor Jesus não é fácil. É uma luta constante. Por isso, irmãos, que nós temos que sempre estar o quê? Nos renovando em Cristo, mudando cada dia mais. A mudança de vida, ela é diária, porque cada dia a gente aprende uma coisa. Cada dia a gente tá errando, tá pecando, cada dia a gente tá aprendendo alguma coisa. Então, a mudança de vida é cada dia. A gente tem que o quê? Mudar. Porque um dia vai acontecer tal coisa, um dia vai te testar em alguma coisa, e você vai o quê? Ganhando entendimento, né? Entendimento e sendo a diferença, porque mudança de vida, irmãos, é de dentro para fora, é a nossa atitude, não é a nossa palavra, é o que vem no nosso coração, né? Que é ali onde está o tesouro, que fala também a palavra de Deus. E queria, antes de passar para minha irmã, colocar em Salmos, falar Salmo 51, que fala assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto, né? Então fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado. Quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, né? Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Então o Salmo 51 também fala, né? Olha, abençoa Sião, né? Segundo a tua boa vontade. Aí fala assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, que não desprezará o nosso Deus, né? Então aqui Deus, ele conhece o coração de cada um, a intenção. Então, irmãos, quando a gente tem uma mudança de vida, a nossa trajetória, ela é uma trajetória de obediência, de justiça, de amor, de lealdade. Então, irmãos, mesmo que tudo venha contra a nossa vida, nós somos a diferença, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que
mostrar através da nossa vida, não da nossa fala, a mudança de vida. Então, quando a gente aceita Cristo, a gente... Deus é que nos escolheu, mas quando a gente se entrega ao Senhor Deus, a gente realmente tem uma vida com Cristo, irmãos, a gente vai se moldando, Deus vai moldando a nossa vida cada dia mais, mudando a nossa vida, a nossa atitude, nosso jeito de pensar. Então, uma mudança de vida, irmãos, ela é completa, ela tem que ser completa nas atitudes, no jeito de pensar, no jeito de falar, tudo. Então, nós temos que viver essa mudança de vida diariamente em Cristo Jesus. Amém? Agora eu vou passar para minha irmã. Amém. Então, vamos continuar, né, com o tema mudança de vida. E hoje eu gostaria de deixar com vocês o livro de João, capítulo 3, tá? Eu vou ler inteiro. Livro de João, capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com você. Quer dizer, não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí, aqui tá falando, né? No 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como podemos suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais as nossas testemunhas. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como credes. Se vos falar das celestiais, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creiam tenham vida eterna. Né? Então aqui, Nicodemos, ele vem até Jesus à noite, né? Porque ele vê que Jesus, ele é um homem de Deus, né? Porque, que nem ele fala, não tem como você fazer esses sinais, né? Que Deus, ele havia feito muitas curas, né? Feito muitas coisas, então ele reconheceu, né? Jesus ali, e ele foi lá falar à noite com Jesus, né? E aí ele fala, né? O que eu posso fazer, né? Eu sei que o Senhor é mestre, eu posso ver, né? E aí ele fala para Nicodemos que Nicodemos tem que nascer novamente, nascer de novo. E o que é nascer de novo? Não é nascer da carne como ele entendeu. É nascer de uma nova criatura, é mudança de vida. Então aqui Jesus está falando para Nicodemos que para ele alcançar o reino dos céus, para ele ter a salvação, ele tem que ter uma mudança de vida. Então não é apenas nós reconhecemos Cristo como nosso suficiente Salvador, nós também temos que ter mudança de vida. Nós temos que ter comprometimento com o Evangelho. Então é isso que ele diz. E ainda Nicodemos era uma pessoa sábia, né? Mestre, ele sabia das coisas de Deus. E ele não estava compreendendo o que Jesus estava falando, porque o que Jesus estava falando é algo que era celestial, algo diferente. Porque ele viu Jesus fazendo uns milagres ali terreno e ele creu.
Ele entendeu, mas ali as coisas que Jesus estava falando, ele não estava conseguindo entender. Tanto que ele fala que quem é nascido do Espírito é do Espírito. O que ele quis dizer? Que para você entender a palavra do Senhor, para você compreender o que o Senhor Jesus quer de você, você tem que ter mudança de vida, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você, porque aqueles que não têm o Espírito Santo, eles não entendem, eles não compreendem, eles vão contra a palavra, eles distorcem o evangelho a seu bel prazer, eles usam o evangelho como se fosse uma renda para ganhar dinheiro, para subir, como muitos falam, se você virar cristão, você vai ser bem sucedido, você vai ter muito dinheiro, tudo vai dar certo. Só que é o contrário, né? Jesus, ele vem aqui trazer que o evangelho é um evangelho diferenciado. Ele é um evangelho, o evangelho de Cristo. Ele é um evangelho que você tem que ter renúncia, você tem que ter mudança de vida, você tem que ter você tem que negar a si mesmo. Porque no começo ali, se você for ler ali, né, em Mateus, tal, 5, que fala do Sermão da Montanha, Jesus, ele fala, né, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né. Então, o evangelho de Cristo, ele é diferente do que as pessoas pregam por aí. Ele não é um evangelho de que você vai ser completamente abençoado, que você vai ter muito dinheiro, que você não vai ter nada de ruim, que nada de ruim vai acontecer com você. Aí é que tá. Porque quando você tá no Evangelho de Cristo, você é provado. Porque Deus, ele não compra ouro que não seja provado. Então, vai acontecer muitas coisas na sua vida que vão provar você, vão provar a sua fé, vão provar se você realmente é uma pessoa que tem compromisso com Cristo, ou que na primeira coisa ruim que acontece você abandona Deus, ou a primeira coisa ruim que acontece você não fala com Jesus, você não tem comprometimento, você é uma pessoa que só religiosa, acha que ir na igreja todo dia, fazer as coisas vai mudar alguma coisa. Se você não mudar a sua vida, o seu interior, entendeu? Porque da própria palavra fala que o que contamina não é o que entra, não é o que sai da boca, é o que entra, entendeu? Não, na verdade é o que sai, né? Não é o que entra, que contamina mais, né? Porque eles questionam Jesus referente o alimento ali que tá comendo ali com os. Porque eles tinham sempre essa separação, né? Eles põem que era pecadores para eles, né? Que eles eram santos e o resto era pecador, né? E aí eles falam com Jesus por que ele tá ali com essas pessoas, e Jesus fala que o que contamina mais é o que sai, não o que entra. O que contamina mais não é só o que você está ingerindo, a comida que você come, não é o alimento que você come, mas o que que sai de dentro de você para fora. As palavras que você fala, a atitude, o jeito de pensar. Isso contamina mais, né? É o ser humano, né? Então aí é isso que ele fala, é isso que ele prega, porque as pessoas hoje em dia, elas vivem, até na época de Jesus, vivem muito de aparência, né? As pessoas, elas vivem de aparências, elas acham que se elas for religiosas ou mostrar para as pessoas, vestir uma máscara e mostrar para as pessoas uma coisa que elas realmente não são, que vai dar tudo certo. Só que Jesus, Deus, ele sonda os corações até o mais íntimo da alma, o mais íntimo dos pensamentos. Ele sabe o que nós vamos pensar nem antes chegou o pensamento na nossa cabeça, Deus já sabe o que nós vamos pensar, então ele sonda para dar a cada um aquilo que merece, porque Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, Deus único, o eu sou, ele é um Deus justo, irmãos. Ele não é um Deus que vive de aparências. Ele olha o interior das pessoas. Então, independente de como você se veste, ou se você vai todo dia na igreja, ou se alguém vê você com a Bíblia pra cima e pra baixo, o que vale mais é a sua atitude. Porque hoje em dia, por causa dessas pessoas, o nosso evangelho está sendo banalizado. Jesus está sendo banalizado, porque as pessoas acham que ser uma pessoa cristã é uma pessoa que julga as outras. É uma pessoa que ela é
separatista, que separa, que segrega as pessoas. Mas não é. O evangelho de Cristo é diferente. O evangelho de Cristo é o amor. É você ajudar as pessoas. É você ter uma comunhão com Deus. Né? É igual quando uma amiga minha veio falar, falou assim, que eu falei pra ela, falei assim, eu sou cristã, sou evangélica. Ela falou assim, nossa, eu nem sabia, pra mim você não é evangélica porque você não julga as pessoas, você não faz isso e aquilo. Eu falei assim, então, por quê? A gente tem que viver o verdadeiro evangelho de Cristo, que não é julgar, não é segregação, não é viver uma vida de aparência. Eu falei pra ela, eu falei assim, porque eu tenho minha vida com Cristo, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, no meu particular, irmãos. Só que a minha vida com Cristo eu mostro no meu agir. Eu falei pra ela assim, eu prefiro mais amar as pessoas e ajudar e fazer o meu melhor por elas do que eu puder, seja no que for, no serviço, em qualquer área da minha vida, qualquer momento. Eu sei que isso é o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu sei que isso está agradando a Deus, mais do que eu mostrar para os outros que eu sei da palavra, mas eu julgar as pessoas pelo que elas acreditam ou não, entende? Então isso vai além, irmãos, porque o evangelho de Cristo ele não é por força nem por violência, ele é amor. Então, tanto que Paulo fala que se você não tiver amor, não vale nada, irmãos. Aí que tá. Se você não tiver amor, o que é? Mudança de vida. E é isso que Jesus está falando aqui para Nicodemos. Se você não tiver mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamento, não muda nada. Você pode pegar seu corpo para ser queimado, pode levar um tiro, fazer o que você quiser. Pegar sua roupa do corpo assim, ó, e dar para alguém ali, só para mostrar que tá fazendo alguma coisa, mostrar para Deus também, porque tem muitas pessoas que quer mostrar para Deus, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou pro inferno, eu tenho que fazer isso porque senão eu não vou pro céu, eu não vou ter salvação, irmãos. Aí é que tá a diferença do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho totalmente diferente. Ele não é um evangelho de riqueza, ele não é um evangelho de bens materiais, ele não é um evangelho de aparências, ele não é um evangelho de julgamento, ele não é um evangelho de segregação, irmãos. Ele é um evangelho de cura, ele é um evangelho de arrependimento, ele é um evangelho de mudança de vida, de transformação, irmãos. E nós só podemos curar alguém quando nós estamos verdadeiramente curados. Por isso que Jesus fala que aquele que é nascido do Espírito, ele fala as coisas que são do Espírito. O Espírito é igual ao vento, que você não sabe para onde vem, nem para onde vai, de onde surgiu. Por quê? Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos guiados por Ele. Então, a nossa vida, ela gira em torno de Cristo. Não são mais as nossas atitudes, nossa vontade. Não é nossas vontades, mas que nos guia. Não é nossos desejos carnais que nos guia, mas é o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que traz transformação de vida. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nós seguimos, irmãos. Aqueles que são nascidos da carne, que andam pelos desejos da carne, pelos desejos da falsidade, da aparência, buscando riqueza material, irmãos. Tanto que Jesus fala, a nossa riqueza não é aqui na terra, é no céu, irmãos. E não é as coisas que a gente acumula aqui na terra, irmãos. Não é, como diz Salomão, isso é só enfado e vaidade. Correr atrás de vento, isso não vale nada, irmãos. Nós temos que, a nossa riqueza tem que ser do céu. E o que é riqueza, irmãos? Toda vez que você faz uma coisa boa, isso acrescenta algo em você. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a coroa. Quando nós formos arrebatados, nós estivermos com Cristo, cada um vai receber uma coroa, irmãos. E a sua vai estar como? Cada coisa que você faz, cada ação boa é uma pedrinha na sua coroa. Como vai estar a sua coroa? Vai ser só um... Vai ter nada? Vai ter nada, porque não fez nada. Bom, nós temos que botar na nossa cabeça que nós temos um chamado, nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui por um propósito de Deus, correto? Então, quando a gente não cumpre o nosso propósito,
a gente está escondendo nossos talentos, irmãos. Já falei sobre isso, sobre os talentos. Então Deus, ele vai querer prestar, você vai prestar conta para Deus do que você fez nessa terra. O que você fez com as coisas que Deus te capacitou a fazer? Você enterrou? Ou você multiplicou? Entendeu, irmãos? Porque o evangelho de Cristo, ele é diferente. Isso que as pessoas não entendem. Aquele que segue a Cristo, ele vai ter perseguições. Ele vai ter muita... Vai ser perseguido, porque Jesus, ele mesmo fala para os seus discípulos: eu fui perseguido, mas vocês também vão ser. Eu fui morto. Quantos discípulos não foram? Quase todos os discípulos foram mortos. Só João que não foi morto. Todos os outros discípulos foram decapitados, crucificados, todos foram perseguidos, maltratados, cuspidos. Paulo já fala, ele foi chicoteado, muitos foram, Estevão foi apedrejado até a morte. Então vocês acham que esse evangelho é do quê? De bênção, de tudo maravilhoso, nada vai me acontecer. Ai, porque se eu tô passando por uma coisa ruim é porque eu tô pecado. Tô em pecado, não é isso, irmãos. Isso é prova, irmãos. Isso é prova para nós sermos aprovados em tudo na nossa vida. Entendeu? Porque as nossas lutas são o quê? Testemunho. É o nosso testemunho de vida. Nós temos que ter um testemunho de vida em Cristo, para a glória dele. Entendeu, irmãos? Então aqui, quando você tem um verdadeiro discernimento do evangelho de Cristo, você tem interesse em aprofundar nas escrituras do Senhor, na palavra que é Cristo, você vai ver que o evangelho é totalmente diferente do que as pessoas pregam. É um evangelho de renúncia, é um evangelho de provas, é um evangelho de perseguição, porque você vai ser perseguido por você fazer a diferença, por você não se corromper, por você amar as pessoas também. Você vai ser perseguido, você vai ser coagido, você vai ser distorcido, porque ninguém gosta de ouvir a verdade, irmãos. A verdade dói, mas ela liberta. E é isso que nós temos que ser, nós temos que ter um novo nascimento, nós temos que ser guiados pelo Espírito, né? E aí, para continuar, fala da missão do Filho, né? Aí, aqui é um versículo que todo mundo sabe, é lindo, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenham a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Entendeu, irmãos? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que sua obra seja manifesta, porque feita em Deus. Porque nada sem Deus podemos fazer, irmãos. Aí aqui fala, né, sobre João Batista, né? Aqui fala sobre João Batista. E aqui no 29, aqui João Batista ele fala, né? Eu queria deixar com vocês, né? Vou pular o 22 e vou pro 26. E foram ter com João e lhes disseram, esse é o João Batista, não é o João que escreveu o Evangelho de João. Esse é o João Batista. Foram falar com João, né? Eles disseram, mestre, aquele que está contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo.
O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois está alegre, essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça para que eu diminua. Aí no 31 fala: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio dos céus é acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então, irmãos, é isso que eu queria deixar para vocês, né? Que Deus, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E o mundo preferiu mais as trevas do que a luz. E até hoje as pessoas preferem mais as coisas terrenas do que do céu. Elas buscam mais as coisas terrenas do que do céu. Então, irmãos, nós temos que ter uma mudança de vida, mudança de atitude. Nós temos que nos arrepender, nós temos que voltar ao nosso primeiro amor e praticar o verdadeiro evangelho. Nossa, é isso que eu queria deixar para vocês. Passo para minha irmã. Fiquem com Deus. Amém. E é isso aí, irmãos. Tudo que a minha irmã falou é isso aí. Que nós sempre venhamos ter essa mudança de vida diária. Porque é todos os dias que nós estamos aprendendo e buscando ser pessoas melhores, né? Que venhamos a ser pessoas melhores a cada dia mais e mudar a cada dia mais, amém? E que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.